Olá, ser infinito, né? Ser magnífico aí de infinitas possibilidades. Então, né? Tá chegando aí o final do ano e é muito impressionante quando vai chegando essa época, muitas coisas começam a borbulhar dentro da gente, né? E a gente se pergunta, chegando nesse momento assim, tantos sonhos plantados aí durante o ano e que muitas vezes não se concretizaram. E então vem, né, com o fim do ano, a promessa, né, de realmente uma renovação de forças, uma liberação de bloqueios ou de limitações que de alguma forma a gente foi reforçando, né, durante mesmo o ano, que nos fizeram às vezes procrastinar aquilo que a gente queria manifestar na nossa vida, ou mesmo, né, situações que estão se repetindo, os sofrimentos que estão cada vez se arrastando e a gente não consegue sair, né, desse lugar de falta de poder ou de vitimização. Né? O que é realmente esse lugar da vitimização? É esse lugar onde eu entrego o meu poder para o outro. E aí tem um lugar que às vezes é uma zona de conforto, porque eu entrego o meu poder para o outro e fico sofrendo, porque o outro faz isso comigo, porque o outro suga a minha energia, porque o outro me atrapalha, o outro, e esse outro pode ser quem for, né? Pode ser o seu companheiro, pode ser o seu filho, pode ser os seus pais, ou o seu parceiro de trabalho, né? Porém, é um lugar onde não existe essa autorresponsabilidade e você tá se colocando como vítima, né, como prisioneiro de uma outra pessoa, permitindo que a outra pessoa tenha posse sobre você, sobre a sua vida. Que lugar que é esse, minha gente? Isso é real, né? Porque uma coisa que é importante perceber, que a única vítima real é a criança. A criança, sim, né? Se ela tem uma idade mínima e ela não sabe se defender e ela sofre uma agressão ou um abuso ou o que seja lá o que foi, ela é uma vítima. Mas depois que a gente cresce, né, a vítima aqui é emocional. Não existe uma vítima real. E aí, por que de alguma forma eu ainda estou me colocando nesse lugar? Por que eu estou me deixando aprisionar? E às vezes por que eu me coloco no medo de enfrentar esse outro, de me posicionar perante esse outro, de falar não, de falar chega, isso não quero mais. Que lugar que é esse? Por que a gente está escolhendo esse lugar? Porque é muito importante, porque se você está vivenciando esse lugar, né, é você ainda esperando alguém de Salvador, alguém que vai resolver a sua vida, e é só você que pode realmente resolver a sua vida. Você pode sim ter pessoas que vão te apoiar, que vão, né, te ajudar, e é importante a escolha de com quem você está andando, quem realmente você desenvolve essa parceria, principalmente na sua intimidade, né? Diga-me com quem tu andas e te direi quem tu és. Porém, se você já está consolidado aí com relações, então toma seu poder de volta, traz o seu poder de volta. E aí, né, quando a gente fala desse momento de final de ano, de renovação de forças, eu queria trazer para vocês aqui, porque quando a gente vive essas relações que a gente se deixa aprisionar, isso vai trazer muitos ressentimentos, né? Muitas frustrações, muita sensação de menos-valia, ou medo de rejeição. E é muito importante saber que esse material, ele entulha totalmente, né, o nosso cérebro, a nossa mente, a nossa vida, fazendo com que a gente não tenha realmente essa capacidade nem força vital, porque isso cansa, isso desgasta, né? O que realmente gasta a nossa energia são esses sentimentos, né, que na verdade não foram vivenciados, processados e às vezes expressados ou não de uma maneira verbal, né? Porém, eles foram integrados. Então, esses que não foram integrados, isso fica no nosso sistema como um trauma.
né? Então, se alguém me desrespeita, se alguém faz alguma coisa comigo e eu tenho uma raiva e eu não lido com isso, eu finjo que eu não tô sentindo para ser boazinha, para ser aceita, isso vai voltar num outro momento, porque emoção não é como poeira, né? Que a gente coloca ali debaixo do tapete e na hora que der a gente vai ali resolver. Não, né? Felizmente não, porque senão a gente ia viver, né, tudo debaixo do tapete. E aí o que acontece é que muitas vezes a gente vai somatizar, a gente vai ter algum sintoma ou alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai explodir porque emoção, olha, emotion é energia em movimento. Então não tem como você represar isso, né? A maior parte das doenças vem dessa repressão das emoções. Vocês já perceberam que, por exemplo, o animal lá na selva, ele não morre por doença, ele morre pela cadeia predatória. E o animal, ele está muito conectado com o instinto básico de sobrevivência, né? Que é o cérebro reptiliano e que é um cérebro muito inteligente. Então nós precisamos realmente estar reconectados com esse instinto básico de proteção à vida. E aí a gente vê, por exemplo, o sentimento da raiva, né? Eu já falei isso em muitos podcasts, se você ainda não escutou, tá lá no SoundCloud ou tá no Spotify, é só você colocar pesquisar Cristina Camargo Podcast no Spotify ou no SoundCloud e você vai ter uma variedade lá para escutar bastante sobre isso, que eu falo sobre cada sentimento. Aqui eu quero trazer mais claramente sobre essa questão da raiva. Porque quando a gente fala do ressentimento, é justamente porque a gente não se permite sentir que a gente fica repetindo o mesmo sentimento, porque ele fica tentando ser processado, porque ele está aqui para nossa proteção. Então, o animal, se você olha para um cachorrinho, uma cadelinha que está ali dando mamar para os filhotinhos, se você se aproxima nesse momento, né, e aí você é uma ameaça para os filhotes, o que é que a cachorrinha vai fazer? Vocês já viram isso, gente? Ela vai fazer, né, que é? Bem assim para você. E se você insistir, ela vai te atacar. Porque isso é o instinto de sobrevivência, é como ela lida com os predadores. E o que acontece? O ser humano se acha muito evoluído e ele se desconecta muitas vezes desse instinto básico para ser amado, para ser aceito. E antigamente eu dizia, você pode não morrer literalmente, né? Mas você vai matar o seu autorrespeito, a sua dignidade, porque a raiva fala de limites, de você colocar limites, de você ocupar o seu lugar. E o que a gente vê, na verdade, gente, que hoje a depressão está atacando muitos, né? E o câncer também fala geralmente do ressentimento, porque a pessoa não se permite tomar consciência que sim, naquele momento ali, que ela tá com raiva e ela precisa lidar com isso. Então, esse material que a gente não processa, não libera, fica entulhando o nosso sistema e aí, nesse lugar, não há espaço realmente para amor, né? Não há espaço para criatividade e para uma frequência elevada para criar a realidade que você deseja. Então, é muito importante trabalhar o que a gente chama de exercícios de perdão. E o que é isso? O perdão, em primeiro lugar, ele precisa vir para nós. Primeiro, para a gente entender e se perdoar pela nossa humanidade. Nós somos seres falíveis, né? E que nós podemos errar. É uma coisa mais certa que a gente vai errar, porque isso é a forma que a gente aprende aqui. E tá tudo bem. É muito importante cada vez mais criar essa capacidade de autocompaixão, de se aceitar com tudo, com as suas qualidades, com as suas dificuldades. Então, trabalhar o perdão, em primeiro lugar, consigo mesmo e depois nas suas relações, primeiro, para que você liberte todo esse ressentimento que está dentro de você e para que você traga de volta o seu poder e libere o outro de ser responsável pela sua felicidade ou pelo seu fracasso, porque isso não é real, é só você que pode ser o seu salvador, sua salvadora, só você pode curar a sua vida. Eu vou parando por aqui, vou continuar desenvolvendo esse tema e dá uma curtida aí no canal que você está assistindo, se inscreve aí se você ainda não inscreveu
e bota um comentário e dê sugestões para o que você quer assistir